Movimenta Paraná. Oferecimento Viação Graciosa, apoiando o esporte e o desenvolvimento de nosso estado. Joias VIP, brilhando com você em cada conquista. E Renault Barigui, sempre com você. Hoje, o Movimenta Paraná começa de uma forma diferente. Com muita tristeza, nos despedimos de Hernani Schindler, um nome muito querido da fotografia esportiva paranaense. Presença constante no Parque Barigui e nos principais eventos esportivos da nossa região, Hernani marcou a vida de muita gente através do seu olhar, da sua simpatia e da paixão que tinha pelo esporte. Sempre com a câmera no peito, ele eternizou momentos especiais de atletas, corredores, ciclistas e famílias inteiras. Mais do que fotografar, ele vivia aqueles momentos junto com todos que estavam ali. Era sempre uma alegria encontrar o seu Hernani, o famoso seu Miyagi, pelos eventos. Sempre sorrindo, conversando, brincando e registrando tudo com muito carinho e dedicação. Quem conviveu com ele sabe o quanto era uma pessoa leve, humilde e querida por todos ao seu redor. Em cada prova, em cada treino e em cada encontro, ele deixou não apenas fotografias, mas amizades, histórias e lembranças que vão permanecer para sempre. Hoje fica a saudade, mas também fica o legado de alguém que ajudou a contar a história do esporte paranaense através das lentes. Nós, do Movimenta Paraná, deixamos aqui os nossos mais sinceros sentimentos à família, aos amigos e a todos que tiveram o privilégio de conviver com o seu Hernani. Obrigado por tudo, seu Hernani. Seu olhar e sua presença seguirão vivos na memória de todos nós. Infelizmente, abrimos o Movimenta Paraná dessa semana com sentimento de perda e perda de um amigo, né? Grande parceiro, o seu Hernani. Aqui estamos na casa do Movimenta Paraná, Parque Barigui, mas com certeza era mais casa dele do que nossa, né, Felipe? Pois é, sempre estava aqui com aquela figura ímpar, né? Aquela barba, aquela seriedade, serenidade também, mas que você falava, já vinha o sorriso fácil no rosto e sempre ali, um cara culto, extremamente vivido. Não era à toa que o apelido era Seu Sr. Miyagi, né? Não só pela barba, mas sim por compartilhar seu conhecimento com os amigos, com os parceiros de trabalho. Fica o nosso sentimento para toda a família, mas tenho certeza que o céu está tendo belos registros. Pois é, e agora lá de cima fotografando todos nós aqui. É isso aí. Último registro, seu Miyagi, até no meu WhatsApp ali que ele fez comigo no TH3, a foto que eu saí no mar, ele falou que ia fazer uma foto e realmente ficou linda, a foto está lá registrada. Bom, começamos o Movimenta Paraná, sejam bem-vindos, nossa manhã esportiva aqui na tela da Band Paraná, e tá frio e eu não gosto de frio, não sei você. Chuvinho, Uma garoazinha agora aqui na capital paranaense, mas não tem problema que nós temos um time de peso para nos aquecer. Ei, peso para aquecer. Eu Não é gosto... time de peso, né? Você escolheu. Não é. Ai, meu Deus. Agora não uma é coisa, você. sabe uma coisa que eu sempre tenho dúvida? O pessoal fica falando treinar em jejum, comer antes de treinar. É uma dúvida cruel, vamos dizer assim. Acho que cada um tem o seu mental. Bom, não sei. Então deixa para quem sabe responder. CWB Runner, mais que treinar, transformar. Oferecimento Nutri. Bom dia, sou o professor Rafael Quintino da CWB e hoje eu vim responder algumas das perguntas que nós escutamos muito na nossa assessoria de corrida. Aquelas dúvidas principais e que muitas vezes lá no começo são tabus ou são coisas que um diz uma coisa, outro diz outra. Então vamos lá, primeira delas, em relação a aquecimento e alongamento, qual a diferença e quando utilizar? O aquecimento ele é antes da atividade e nós recomendamos o alongamento no pós-atividade. O alongamento ele tem uma característica que você pode fazer ele de forma dinâmica ou parado. Quando a gente faz de forma dinâmica, com movimentos articulares e estimulando o movimento, ele é prévio à atividade física. E depois da atividade física a gente faz aquele alongamento parado, que não precisa ser um alongamento muito intenso. O alongamento mais intenso que gere flexibilidade, ele tem que ser um treino separado.
Quanto que eu devo aquecer então? É uma segunda dúvida. Devo ou não devo aquecer? Tem algumas pessoas que acham que aquecer vai cansar e não permite que faça o treinamento da melhor forma. Só que preparar o corpo, fazer um bom aquecimento, por exemplo, de 5 a 10 minutos alternando caminhada e corrida. Logo após isso, fazer uma pausa, 2, 3 minutinhos, respira, toma água, vai levar você para a parte principal do treino com muito mais eficiência. Outra questão, a parte alimentar. Muita gente lê por aí sobre treinar em jejum, sim ou não, é válido ou não é válido. Com raras exceções, nós não recomendamos que você treine em jejum. Você pode utilizar a refeição antes do treino, de 2 ou 3 horas, como um pré-treino, seja de manhã, aí utilizando a refeição do dia anterior, seja no mesmo dia, uma refeição antes. Mas em jejum, sem ter nada ali de energia, pode ser que te falte ou energia, ou realmente ali no momento que você vai fazer mais esforço, você possa passar ali mal, sentir uma tontura ou alguma coisa relacionada a isso. Me perguntam muito também se eu posso correr todo dia. Nós não recomendamos para aqueles que estão começando qualquer atividade física todos os dias, porque o seu corpo precisa de uma preparação e uma recuperação para o próximo estímulo. Então correr um dia sim, um dia não, pelo menos, ele vai trazer um grande benefício. E às vezes também, uma outra dúvida, como é que eu sei se eu estou no ritmo correto? Nós podemos trabalhar por ritmo, velocidade ou pace, como chamamos na corrida, mas também podemos trabalhar percepção, sensação de esforço. E existe uma escala para medir isso de 0 a 10. Mas basicamente, se você consegue correr e falar livremente, conversar com o seu colega, você está numa percepção leve. Quando nós passamos a frases curtas, com um pouco de pausa, precisando respirar um pouco, você já está numa sensação, numa percepção, num ritmo moderado para você. E quando a gente começa a falar ou responder com uma palavra apenas, fica monossilábico, aí provavelmente você já está num esforço bastante elevado. Muito importante, para quem está começando, percepção leve a percepção moderada. E talvez a pergunta número 1, que todos querem saber, como é que eu faço para evoluir em treinamento? Seja corrida ou o que for, mas falando especificamente de corrida, você precisa de variação de treinamento, variação de estímulos. Então tem dia que o treino de fato vai ser muito fácil. Tem dia que o treino vai ser um pouco mais intenso, ou com aquele famoso tiro, que é o nosso intervalado, você corre e descansa parado. Outros dias você vai ter uma corrida e descansa ou recupera em movimento, caminhada ou trote, e tem o famoso longão do nosso final de semana. Então basicamente são 3 ou 4 tipos básicos de treinamento que você precisa mesclar para ter uma evolução. Não é todo treino que tem que ser difícil, não precisa ser complicado ou muito longo sempre. 40 minutos por dia durante a semana, 50 minutos durante a semana, um treino um pouquinho mais extenso no final de semana, já vai trazer um grande benefício para você. Vamos para um rápido comercial e já voltamos. Bom dia pessoal, tudo bem? Estamos aqui com Fabrício Freire, especialista do sono na área de colchão há mais de 15 anos. Bom dia, Fabrício. Bom dia, tudo bem? Pessoal, vamos fazer algumas perguntas aqui relacionadas à qualidade de vida e qual a importância do colchão para que essa qualidade de vida realmente transmita no seu dia a dia. Fabrício, me conta aqui, o que o colchão impacta na qualidade de vida das pessoas? Olha só, olha que bacana, qualidade de vida. As pessoas falam em qualidade de vida, falam em boa alimentação e atividade física e não se lembra que a qualidade de sono impacta muito mais a nossa saúde. Então, a qualidade de sono ela também está relacionada a um bom colchão. Hoje a Diamond ela é especialista em fabricação de colchões terapêuticos. Olha só, Emerson, traz inúmeras vantagens e tecnologia. Hoje você não pode ter apenas um colchão, você tem que ter um colchão onde ele vai trazer auxílios para o seu sono ser de qualidade, como cromoterapia, energia quântica, pastilha magnética, infravermelho longo e até massagens relaxantes para você entrar no sono REM. Então, além de relaxar, a pessoa vai estar tratando da saúde. E Fabrício, se alguém que estiver assistindo esse conteúdo agora quiser fazer essa conversa com esse especialista, é possível? A gente tem um contato, ele tem essa abertura de falar direto com a fábrica, personalizar, entender o que é melhor para ele. Isso é possível? Totalmente possível. Você vai entrar em contato ali com um dos nossos especialistas através ali do link ou do telefone. Ele vai te atender e vai te passar todas as informações. E para o pessoal de Curitiba e região, pode vir visitar nossa fábrica, as portas estão abertas, temos um showroom aqui e vendedores especialistas preparados para te atender aqui também. Muito obrigado, Fabrício. Espero que vocês entendam um pouco da importância do colchão para a sua qualidade de vida. Obrigado aí.
Estamos de volta com o Movimenta Paraná, Renault Barigui, nosso encontro semanal com o maior patrimônio que temos, que é o quê, meu caro Felipe Jung? A nossa saúde. E agora, falando em ter, você tem, eu não tenho. O que será? Para começar, para movimentar, para correr, Procorrer. A tatuagem faz parte do estilo de vida de muitas pessoas, inclusive na corrida. Eu sou a Val, atleta amadora e tatuadora, e vim falar um pouquinho da tatuagem para vocês. Muitas pessoas usam a tatuagem como um estilo de vida. Tatuando uma marca, uma conquista, uma homenagem, mas tem uma modalidade que tem crescido muito, que é a tatuagem de segurança, que ela é feita geralmente na parte aqui do antebraço, quando as pessoas tatuam um tipo sanguíneo, uma alergia, e isso facilita muito no atendimento caso um atleta venha passar mal, onde vai estar escrito, por exemplo, alérgico à dipirona. Isso facilita muito para um paramédico quando ele precisa fazer os primeiros atendimentos ali no próprio local onde a pessoa passou mal. Mas é importante deixar claro que a tatuagem não substitui uma documentação oficial, como a pulseira ou até mesmo o laudo você carregar junto de você quando você tem uma alergia ou até mesmo da tua tipagem sanguínea. E para você que tem tatuagem ou tem vontade de fazer uma tatuagem, tem cuidado especial para quem corre. O filtro solar é algo que você não pode deixar de passar, você tem que passar ele sempre que for correr, porque a tatuagem ela precisa estar protegida, né? A tatuagem ela fica na segunda camada da pele. Isso o que acontece? Quando a gente fica exposto ao sol, a nossa pele acaba escurecendo um pouquinho, e isso acaba escurecendo a tatu também, deixando ela com aquele aspecto mais opaco. E lógico, hidratar muito tomando água. A hidratação de dentro para fora também é muito importante. Eu gosto demais de tatuagem. Eu, desde os 15 anos, tenho tatuagem com autorização do meu pai, desde os 15 anos, né? E a tatuagem realmente faz você relembrar fases da sua vida. Então, na esportiva ali tem a tatuagem do Ironman, acho que mostrou ali, né, na matéria, né, Felipe? E não é só cruzou a linha, fez a tatuagem do Ironman. Ixi, ó, a história muito lá atrás, quando eu imaginava, mas pensei que nunca conseguiria fazer o Ironman, porque não tinha condições físicas e muito menos condições financeiras. Digamos que essa então foi uma das tatuagens mais desejadas por você? Acho que foi, Felipe. E assim, então é toda essa história legal, usou ali de chegar do Ironman, você relembra essa história e fruto dessa conquista foi do nosso trabalho. Então você vê, tem todo um legado por trás, né? Não é só a preparação, não é só o dia da prova, cruzei, não. Olha, essa história vem lá de trás. As duas marcas mais tatuadas no mundo, quais são? Ironman e? Não sei. Você é fã também. Harley Davidson. Da Harley. Legal. Bom também. Uma que eu tenho muito carinho é a bandeira do Brasil. Sim. Bandeira do Brasil, quando eu tatuei, né, o pessoal, é bandeira do Brasil, do nosso país, não né? Tem nada a ver com partido, nada. Não tem nada a ver com isso. E, assim, é o Brasil, aqui é Brasil. Eu tenho muito, quando eu vou pra fora do país, o carinho que o pessoal tem quando vê a bandeira do Brasil. E o pessoal mais antigo, você vê como que é, né? O pessoal mais antigo da minha idade, assim, fala Pelé, Ayrton Senna. A molecada mais nova fala Neymar. Fala que Neymar o quê? Neymar. Quando me olham eu já falo Ronaldo, Ronaldinho, Romário. É muito Cada um legal. na sua... Muito legal, eu gosto. Você Pelé, Ayrton Senna, você enche o peito. Ayrton Senna era... os moleques mais novos, Neymar. Sensacional. Neymar, tá bom. Aí, tomara que o Neymar... Tomara que fique marcado mesmo na história aí, quem sabe trazendo o título mundial. Opa, vamos lá. Copa do Mundo tá chegando, vamos torcer. É Brasil. Dermo Fórmulas. Muito bom dia, meus amigos do Movimenta Paraná. Mais um domingo iniciando aqui com bastante energia, bastante disposição. No último fim de semana nós tivemos em Caiobá a primeira etapa do campeonato de triatlon promovido pela Triativa. Nessa etapa eu participei da categoria Sprint Mountain Bike, onde eu tive a felicidade de conquistar o primeiro lugar na geral, né, no mountain bike. A prova foi muito bacana, bastante gente, mais de 500 atletas se divertindo, entregando o seu melhor. O clima ajudou, a previsão era de chuva no domingo e a chuva chegou mais tarde, então deu tempo de fazer a prova com tempo seco. Isso ajuda todo mundo a desempenhar o seu melhor. Durante a prova eu usei a suplementação da malta.
A gente tem a parceria fechada ali, então eu usei o beterraba da malta junto com a palatinose na minha caramanhola para dar aquela energia, aquela disposição. Então se você procura fazer bem uma prova, você procura chegar no seu melhor, conte sempre com a malta Nutrition e conte sempre com a Dermofórmulas. Claro, também não podia deixar de, durante a prova, usar os flaconetes, o intratreino, que todo mundo já conhece. E antes da prova eu usei a creatina, e olha que legal, a malta tem a creatina na forma de sachê, prático, fácil de carregar, muito legal, gosto totalmente neutro, não fica enjoado, nada, bem tranquilo mesmo. Então gostaria de agradecer a todos os amigos, agradecer ao Movimenta Paraná que está sempre apoiando o esporte, dizer que a festa foi muito bacana, muito legal e claro, não deixar de mostrar aqui o nosso troféu, né? Trouxemos para casa então a primeira etapa, a próxima etapa no mês de agosto, procuramos repetir a dose aí, estarei lá com toda certeza na ideia de trazer o segundo troféu para casa, que será a etapa de inverno. Isso aí, um bom domingo a todos, excelentes treinos e no que precisar procure a gente, @Dermofórmulas, acha a gente no Insta, muita novidade, muita coisa boa por lá e chama a gente no WhatsApp, chama a gente no Insta, teremos o maior prazer em estar atendendo a todos os amigos e atletas. Excelente domingo a todos! Vai, marido! Parabéns ao Lúcio, parabéns aí à Triativa, primeira prova do circuito. Começou. Começou. Foi da largada. Eu já fiquei para trás. Se você queria esse ano estar lá no como que é, na festa, na comemoração, no evento, nos melhores do ano, Ainda dá tempo. Ainda dá agora, tempo, só que dá agora, pra, ó. dá pra descartar uma etapa, né? Dá pra descartar uma etapa. Agora vai ter que dar uma suadinha a mais. Agora não dá pra errar mais. Não dá pra errar. Exatamente. Filipão, rápido comercial? E já voltamos. E acendeu uma luz vermelha no esporte, principalmente de endurance, e principalmente para atletas amadores. Pois é. Vale tudo pro RP? Não. Será? Não. Não? Não. Tem que Não. se cuidar, né? Tem que A se gente cuidar. sempre fala aqui, não é jargão, não é pra sensacionalismo, não é nada. Nós temos que cuidar do nosso maior patrimônio, que é a nossa Saúde e atividade física faz parte dela, mas da forma errada, sem acompanhamento, forçando muito mais do que deve, enfim, veja dicas da doutora. Bom dia, aqui é a doutora Jorge Zatter, médica, triatleta e corredora. E hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito importante, atual e necessário da gente conversar, porque tem aumentado muitos casos no meio esportivo, principalmente no endurance, né, que envolve corridas de rua, maratona, meia maratona, os triatlons como o Ironman, o meio Ironman, provas de ciclismo, de trilha, montanha, tem crescido muito nos últimos tempos, ganhado muita força, visibilidade e feito comunidades grandes de atletas amadores ao redor do mundo. E além disso, esses eventos esportivos, eles movimentam milhões e a gente precisa abordar esse tema justamente pelo crescimento exponencial dos eventos. As mortes súbitas no esporte de endurance, né? Que são essas modalidades que eu citei para vocês, principalmente as provas de Ironman, que são as provas longas de triatlo, e as maratonas e meias maratonas, que são as provas longas de corrida. Então precisamos falar disso. O porquê que tem aumentado tanto as mortes súbitas no esporte? Atualmente, os atletas amadores têm migrado para essas provas e não têm feito o essencial, que é cuidar da saúde, fazer os exames de pré-participação no esporte e aí sim começar a participar dos eventos esportivos. Também precisamos falar que os eventos esportivos precisam cobrar logo na inscrição do atleta que eles façam um atestado médico capacitando o atleta de poder competir e dizendo que o atleta está sim apto em termos de saúde para participar do evento. A maior parte dessas mortes elas têm acontecido nas provas de Ironman, que é 3.800 metros de natação, 180 km de ciclismo e 42 km de bike. Uma prova muito longa, muito extenuante e que exige muito do atleta.
que buscam uma performance, um tempo específico, uma evolução pessoal, enfim. Então é muito importante que a gente fale desses exames pré-participação, principalmente para os atletas que fazem essa longa distância. De 2001 a 2026, nós tivemos 89 mortes ao redor do mundo nessas provas de Ironman. E a maioria, 2/3, aconteceram na água, que é a primeira etapa da prova, a natação, e acometendo em maior parte homens de 42 anos. Mas uma média aí de homens de 35 a 40 anos de idade são os mais acometidos nessas provas de endurance. E por que acontece logo nos momentos ali da natação, nos momentos de largada? Porque é justamente nesse momento que a gente tem uma adrenalina muito alta, um estresse fisiológico, né, que dá aquela largada, a gente tem ansiedade e até mesmo pânico na água, e aí aumenta muito o risco de ter um mal súbito já no início da prova. E é importante a gente falar também que 35% dessas mortes evidenciadas que eu citei, elas aconteceram em atletas que já tinham algum sintoma antes da prova. Então, sintomas muitas vezes negligenciados, ignorados, né? Como palpitação no treino, um desmaio, uma fadiga crônica, uma queda de rendimento, dor no peito, né? Que o atleta acha que está ali fazendo um esforço máximo e na verdade tem alguma alteração cardíaca e até mesmo uma virose, né, antes da prova. Também não podemos falar, né, no excesso de uso de estimulantes, anabolizantes, que também aumentam o risco para esses eventos cardíacos na prova. E é importante a gente falar sobre isso porque no exame de pré-participação a gente já identifica esses sintomas e esses sinais e doenças cardíacas antes do atleta largar a prova e aumentar o seu volume de treino. E aí, falando dos exames pré-participação, como que você dá início nessa investigação, né? Antes de você começar a se aventurar nas provas de endurance? Procure um médico, um cardiologista, faça exame de sangue, exame físico, história clínica e, muito importante, que é negligenciado, história clínica familiar. Então, se você tem casos na família de morte súbita, principalmente casos jovens, né, problemas cardíacos e outros sintomas relacionados, aí sim também que você precisa aumentar a sua preocupação e fazer uma investigação maior. Além disso, o eletrocardiograma de 2 derivações entra aí como um exame de pré-participação no esporte e dependendo de toda essa análise, você vai fazer exames complementares, como uma cardioergospirometria, um ecocardiograma, um Holter, mas isso aí é um segundo plano. Outro ponto importante da gente falar é que não é o esporte que gera essas mortes súbitas, as doenças relacionadas principalmente ao esporte, mas sim o esporte ele vai evidenciar, né, ele vai fazer com que a gente identifique que o atleta possui alguma alteração. Então, o esporte não é o causador, isso que a gente tem que falar. O esporte ele é um fator hoje muito importante, né, tanto cultural, social, em termos de saúde, a gente está agindo aí na prevenção de doenças, no manejo e tratamento de doenças a partir do esporte. Então é um movimento maravilhoso que a gente tem visto atualmente nas corridas e no triatlo, mas a gente precisa falar do que tem criado um certo alarme, né, e para deixar os atletas conscientes de que o risco existe sim. E isso parte da consciência do atleta, dos médicos, dos treinadores e dos eventos esportivos para começarem a criar um movimento de prevenção das doenças relacionadas ao esporte e também das mortes súbitas. Competir, participar de eventos esportivos, se superar, tá certo, mas tem que entender seus limites e nada melhor do que fazer um preventivo. Pois é, nós estamos aqui sempre incentivando a você se movimentar. Lógico, saia de casa, comece caminhando, evolua para o trote, mas faça um acompanhamento aí com um médico, com o seu cardiologista, com o seu médico, enfim, para ver se a máquina está tudo certo, o que ela suporta, o que ela não suporta. Temos que estar inteirados do nosso organismo. Exatamente. Bom, estando inteirado do nosso organismo, como você falou, fez lá o exame, vai participar de prova? Aí sim, aí tem que ter aquele registro. Lógico, o registro da Foco Radical, que é a melhor empresa de fotografia esportiva
do sul do mundo. Eles não param. Ele faça chuva, faça sol, faça neve. Os caras fotografam até na neve. Exatamente. É o time da Foco Radical presente em todos os eventos esportivos e presente na nossa vida que gostamos de fazer atividade física, porque o registro deles sempre é especial e aquela postagem, vale muito a pena. Pois é, com certeza você que acessa o Instagram, você já viu uma foto de alguém correndo aqui do parque, fazendo uma prova e lógico, se o registro tá bom, é porque é da Foco Radical. E para adquirir esse registro especial da Foco Radical, que é parceiraça do esporte do Movimenta Paraná, você tem cupom de desconto no Movimenta Paraná, não é, Felipe Jung? Com certeza, na hora de você finalizar a sua compra, né, já escolheu sua foto? Finalizando a compra lá embaixo no campo cupom, digita lá, Movimenta Paraná, tudo junto e pronto. Além do melhor registro, vai ter o melhor desconto. E o Movimenta Paraná Renault Barigui vai ficando por aqui. Lembre-se, não importa se está frio, fazendo chuva, se exercite, que é o melhor remédio para a sua saúde. Não tem dúvida em relação a isso, né? Só não esqueça de fazer seu check-up. Pessoal, um grande beijo no coração, um grande domingo e até o próximo programa. Tchau!